Bom, boa noite. A gente começa agora, então, o curso de Microeconomia 1. Então, mais do que Microeconomia 1 especificamente, eu queria dar algumas informações básicas para vocês do que a gente vai aprender em microeconomia. Né? Então, basicamente, em microeconomia, a gente analisa agentes econômicos individuais. Então, o que a gente está fazendo? A gente começa a nossa análise com os menores blocos possíveis. Deixa eu só tirar a minha câmera aqui. Os menores blocos possíveis da economia, né? E a gente vai meio que agregando esses agentes até o ponto em que a gente vai construindo a economia como um todo. Então, é mais ou menos como se a gente fizesse uma análise bottom-up, né? De baixo da economia, das coisas mais elementares, de base da pirâmide até os grandes agregados. Então, não é que a gente não veja os temas macroeconômicos. Assim como a macroeconomia também vai descendo em detalhes até chegar nos pequenos agentes. Mas é que a abordagem microeconômica é começar dos pequenos agentes e aumentando a complexidade na análise, em vez de olhar a economia como um todo e depois tentando aprofundar em detalhes específicos. Tá? Então, o objeto da microeconomia é a análise dos agentes econômicos. Análise dos agentes econômicos individuais e suas interações em mercados. Então, a gente não vai só olhar para os agentes individuais, mas a gente vai ver como eles acabam interagindo em mercados. Bom, uma vez que a gente analisa ou os agentes econômicos individuais, ou a gente analisa os agentes econômicos interagindo em mercados, a gente já tem o foco geral da microeconomia. Eu posso dizer que ele tem como base, pelo menos micro 1, o que a gente chama de teoria do consumidor, e teoria da firma. Então, 2/3 mais ou menos da matéria de micro vai ser consumidor, 1/3 final vai ser teoria da firma. Basicamente, a gente vai gastar mais tempo no consumidor do que na firma, porque a gente vai construir também alguns elementos, como, por exemplo, elasticidade, a gente vai analisar preferências, trabalhar com funções e otimização, uma série de outras, maximização e minimização, e assim por diante, em que a gente vai construir os conceitos aqui, e depois de modo análogo, a gente vai aproveitar tudo aqui. Por isso que a gente vai gastar mais tempo nesse do que nesse. Então, a gente vai olhar muito mais para os consumidores no começo, em micro, e depois é que a gente vai aprofundar na firma. Tá? Bom, alguns de vocês devem se perguntar, né, por que estudar microeconomia é relevante? Né? Então, primeiro eu queria fazer uma digressão sobre por que estudar, o que torna um estudante de economia diferente dos demais. Né? Então, num modo muito simples de pensar, é o seguinte, você tem microeconomia como um dos pilares da economia e o outro pilar é a macroeconomia. Esses dois pilares que sustentam todo o conhecimento econômico são o que a gente chama, de modo mais rigoroso, de teoria econômica. Então, quando a gente está falando de teoria econômica, a gente está falando de macro e micro. Significa o quê? Significa que isso é o que essencialmente distingue um economista. No entanto, essa teoria econômica ela precisa ser aplicada a um contexto social e histórico específico. Então, uma base para poder se extrair e se aplicar essa teoria econômica é a história econômica. Então, a base para esses pilares é esse contexto. E a base para essa teoria é o contexto histórico. Então, por isso você precisa entender matérias históricas. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso para que você possa aplicar e conhecer a realidade atual. E essa aplicação é feita pelos métodos quantitativos. Então, essencialmente, um curso de economia é composto por esses 4 elementos. Teoria econômica, teoria macro e teoria micro. A essência da economia é isso, né, são esses 2 pilares. O contexto histórico é importante, porque você não analisa a economia de modo abstrato, mas você analisa uma economia em concreto. Só que para isso você precisa ter teoria, não adianta só você ficar lendo história e falando coisas bonitas, você precisa ter teoria por trás disso. E, acima de tudo, você
extrai teoria para que ela possa ser aplicada à realidade, para que você possa analisar isso, a ocorrência disso na vida real, né? Então, por isso, você precisa de métodos para fazer a comprovação empírica e analítica daquilo que se faz em teoria. Microeconomia é uma grande área de conhecimento que ela também é composta por elementos pontuais menores que muitas vezes viram matérias específicas, né? A saber, o que é que vira matéria específica? Por exemplo, teoria dos jogos. Existem cursos que têm matérias completas de teoria dos jogos. Tá? A gente não tem uma disciplina específica de teoria dos jogos. Outro tema que é típico de microeconomia é organização industrial. Nesse caso, não é indústria apenas no sentido de industrial, no sentido de indústria. Só um segundo. Então, continuando, né? Organização industrial, que vai além do mundo industrial, da indústria, né? É um nome industrial no sentido mais inglês, né? Que é industry, né? Que é entre, sei lá, indústria bancária, indústria dos serviços, né? É setor industrial. Então, é uma matéria, mais do que uma matéria, um campo, né? Que estuda como os setores se organizam, porque um setor é mais oligopolizado, porque um setor é mais fragmentado, né? Sei lá, economia do trabalho. Alguns de vocês podem estar pensando, puxa, professor, mas o tema desemprego não é um tema típico de macroeconomia? Sem dúvida alguma. Mas a economia do trabalho acaba sendo percentualmente mais microeconômica do que macro, porque quando você desce para os agentes individuais e você vê quanto uma pessoa decide se escolarizar, isso é economia do trabalho. Qual a produtividade de um trabalhador? Né? Qual a decisão dele de ofertar trabalho? Qual a decisão de salário qual ele aceita sair de casa para trabalhar? Né? Então, tudo isso envolve economia do trabalho e envolve especificamente modelos microeconômicos. A tão famosa economia comportamental. Muitas vezes, economia comportamental, em geral, é teoria do consumidor, mas é impressionantemente famosa no período atual, né? Finanças, né? Economia financeira, porque é a decisão de poupar dos indivíduos, né? O preço ótimo dos ativos de capital e assim por diante. Economia regional e urbana. Economia do setor público, etc. Né? Então, tem várias áreas de economia que são sub-áreas, assim dizendo, de microeconomia, porque, afinal de contas, tudo se resume em micro e macro. Né? Nem que seja um percentual de cada uma das duas, mas, no final das contas, tudo em economia ou é micro ou é macro, porque é a teoria econômica por excelência. Há uma característica típica de microeconomia, que é com relação ao método. Né? O método de microeconomia envolve, assim como macroeconomia, modelos. Né? E aí, eu sei que, às vezes, algumas pessoas têm uma certa, assim, receio com modelos, algumas pessoas também se encantam com o modelo, mas outras pessoas também se incomodam. E o que isso tem a ver? Né? O que é um modelo? O modelo é simplesmente uma simplificação da realidade. Né? Por que uma simplificação da realidade? É uma simplificação da realidade, e eu vou colocar até em parênteses aqui, uma simplificação útil da realidade. Tem um trecho no começo do livro de microeconomia dele em que o Varian destaca exatamente isso. Por que um modelo é uma simplificação útil da realidade? Ele mostra, pelo contra-exemplo, né, o que seria um modelo inútil. Um modelo inútil seria um modelo que captasse tudo da realidade. Quando um modelo capta tudo da realidade, ele é a própria realidade. Então ele fala, um mapa que fosse 1 por 1 em escala, ele seria um mapa inútil, porque eu teria que cobrir um papel, né? Por exemplo, você vai fazer uma planta de uma casa, eu tenho que ter um papel que é o tamanho da casa. Né? A utilidade é muito baixa disso. Em compensação, por exemplo, quando você vai no Google Maps, você quer ir de um lugar para o outro, você dificilmente pega todos os detalhes e fica dando um zoom em tudo. O que você quer? Você quer simplesmente abstrair e olhar apenas para as rotas. Né? Então você simplifica, por exemplo, todo o desenho e você destaca exatamente aquilo que você quer, que é a rota. Então, o modelo é basicamente isso, tentar retirar da análise aquilo que é menos relevante, destacando aquilo que é vital
para o conhecimento que está. Agora, por outro lado, é muito importante lembrar que os modelos não existem na vida real. Modelos não existem na vida real. O que significa que eles não existem na vida real? Os modelos nunca serão mostras perfeitas da realidade. Então, cabe ao economista, e essa talvez seja a grande ciência de um economista, né, saber em que momento se deve aplicar qual modelo. Por exemplo, não existe em física não existe na realidade um mundo da física sem atrito. Tudo, na realidade, tem um atrito, nem que seja mínimo. Mas a gente estuda física, né, dinâmica na física, sem atrito. Da mesma maneira, na química, a gente estuda o gás ideal, mas não existe o gás ideal na realidade. Da mesma maneira, os modelos que a gente estuda em economia, eles são padrões, benchmarks, referências, que não condizem completamente com a realidade, mas são uma boa aproximação se nós sabemos o que estamos usando, se nós estamos fazendo uma simplificação útil da realidade. Então, a grande ciência do economista é entender todos esses modelos e saber quais devem ser aplicados a cada um dos casos. Né? Olha que interessante. Se a teoria econômica é o que realmente distingue você dos demais pesquisadores, dos demais profissionais, por que isso é importante? Pense ao seguinte: o que distingue vocês de um engenheiro do ponto de vista de métodos quantitativos? Talvez muito pouco. Poxa, não, o que eu aprendi... Olha, muito provavelmente o que você aprendeu, um estatístico aprendeu melhor ainda. Então, isso não vai te distinguir. Mas você deve saber, senão você não sabe aplicar o que você sabe. Ah, não, é que o que me distingue é saber muito história econômica. Olha, muito provavelmente há historiadores, cientistas sociais que podem entender mais ou tão bem quanto você vai. Não precisa ser mais, basta ser tão bem. Isso não vai te distinguir. O que vai te distinguir claramente é saber muito bem macro e microeconomia e a aplicação de cada um dos casos na vida real. Tá? Então, isso é minha recomendação para vocês. Se vocês querem ser bons economistas, foquem-se em entender muito bem teoria econômica, ou seja, micro e macroeconomia e os seus modelos respectivos. Né? O método ser baseado em modelos na microeconomia tem uma vantagem, que é que a formalização acaba gerando algumas vantagens. A primeira delas, e mais interessante, talvez, é que permite uma melhor crítica das hipóteses / suposições. Então, quando você pega, mesmo um grande economista que não fez as suas formalizações de modo muito claro, você muitas vezes fica dizendo, não, o que fulaninho queria dizer é isso, o que fulaninho queria dizer é aquilo. Né? Sei lá, basta você pensar que muitas vezes existem escolas pós, pré, neo, fulaninho, muitas vezes porque suas hipóteses não eram tão claras. Né? Ou não eram, digamos assim, tão bem formuladas, não que não houvesse complexidade e compreensão da realidade, mas que a ausência de formalização não permite que você refute claramente hipóteses ou fale, puxa, eu não concordo muito com essa suposição ou aquela outra. Né? Demanda um grande trabalho discursivo para você entender todos os detalhes daquilo. Por outro lado, uma segunda vantagem é que, uma vez que você modela, isso permite análise / verificação empírica. Não adianta você ter um ótimo modelo que não combate com os dados da realidade. Né? Então, se você tem um modelo, você tem dados da realidade, você consegue avaliar. Né? Basta pensar um modelo macroeconômico. Né? Você pega uma relação, por exemplo, entre crescimento e uma série de crescimento econômico e uma série de variáveis, você tem dados dos países, você consegue avaliar aquilo. Né? E uma última coisa você permite avanços construtivos. Tá? Isso aqui, pessoal, esse resumo com relação à formalização, na verdade eu retiro muito de um livro, bom, vou deixar para lá, eu ia fazer uma digressão aqui, mas que tem uma palestra exatamente baseada num livro que fala um pouco, chama Economic Rules, né, do Danny Roderick, que é muito interessante porque ele fala exatamente do papel, né, as vantagens e desvantagens da modelagem em economia. Mas esse conjunto de coisas aqui torna muito interessante o fato da economia moderna estar baseada em modelos. Tá? Bom, professor, mas eu queria só dizer o seguinte para o senhor. Eu não gosto muito de microeconomia, meu assunto é macro. Então, essa matéria aqui eu só quero
me formar mesmo, então eu vou passar rapidinho, o mínimo que eu souber está valendo. E eu queria dizer para vocês que tem um pequeno problema nessa estratégia, que já desde os anos 70, né, vem se tentando cada vez mais microfundamentar os modelos macro. Então, um bom macroeconomista tem que saber um mínimo de micro. Né? Seria mais ou menos como, eu uso esse exemplo, é meio tosco, né? Mas digamos que alguém quer ser especialista em letras. Não adianta você dizer, não, eu não quero saber de literatura, né? Não vou falar de literatura. Não me interessa a poesia, só me interessa a prosa. Olha, pessoal, você não pode desprezar completamente, você pode ser mais especialista em alguma coisa, mas você tem que saber um pouco de prosa e bastante de poesia, se você vai especializar em um, mas você vai ter que saber um pouco de prosa e vice-versa. Você tem que saber um pouco de cada. Tá? E há sempre uma crítica possível, né? Na verdade, eu quero passar por essa crítica aqui, que é interessante. Né? Uma crítica possível é que alguém pode dizer, olha, puxa vida, professor, o problema de micro para mim é que ela é muito ortodoxa. Né? Muito ortodoxia demais, isso aqui e tal. Então, eu queria dizer, para quem considera isso, eu queria sugerir uma leitura, que é ler algum dos trabalhos do professor David Eckesch, da Unicamp, né? E que ele tem trabalhos que ele distingue ortodoxia de mainstream. Porque o contraponto de ortodoxia é heterodoxia. Enquanto que mainstream, provavelmente o que você quer dizer com relação a essa crítica. E mainstream é bem diferente, né? Uma coisa que é mainstream, uma coisa não é mainstream, uma coisa que é ortodoxa e uma coisa que é heterodoxa. Né? Por quê? Porque modelagem, sem dúvida alguma, é mainstream, no sentido de que os grandes trabalhos em economia acabam passando por modelagem. Não tem a menor dúvida. Agora, que necessariamente isso impõe um modo de pensamento ortodoxo, aí eu acho que já é uma simplificação excessiva da realidade, né? Não é uma simplificação útil da realidade, mas é excessiva. Por que motivo? Porque senão, pessoas como... para você fazer essa crítica, dizer que é ortodoxa, você precisa dizer que modelagem é uma coisa ortodoxa, você precisa dizer que pessoas como Krugman ou Stiglitz, que ganharam o prêmio Nobel, ou seja, são bastante mainstream, o mainstream reconheceu o trabalho deles a ponto de premiá-los com o prêmio Nobel, que esses caras são ortodoxos. Né? E eu acho que se você falar isso para eles, eles podem ficar um pouco chateados com essa simplificação da realidade de vocês. Então, eu sugiro que vocês entendam mais um pouco a diferença disso com mainstream. Tá? E eu queria dizer dois conceitos chaves. Dois conceitos chaves, que é o seguinte: otimização e equilíbrio. Em microeconomia, essas duas coisas vão estar presentes no nosso trabalho. Né? Muitas vezes a gente vai tentando, muitas vezes não, normalmente a gente vai estar otimizando o comportamento de um indivíduo, né? Ele quer gastar, atingir a máxima utilidade no consumo, fazer o menor custo na produção. Você está tentando fazer coisas ótimas. E aí, poxa, professor, eu sei da economia comportamental que poucas pessoas chegam a isso. Tudo bem, mas eu preciso saber qual é o padrão de referência. O que é uma economia eficiente, por exemplo. E outra questão é o equilíbrio, né? Que, na verdade, é uma tendência a equilíbrio. Não existe o equilíbrio. O equilíbrio não é uma coisa material, uma pessoa que está andando por aqui, uma espécie de caixa que eu abro e lá dentro do equilíbrio um objeto que é o equilíbrio. Né? Seria ridículo pensar isso. O equilíbrio visto na economia, pelo menos na economia como nós fazemos na academia, não é uma coisa estática, única e existente, real. É uma tendência. Né? Agora, a sociedade é tão complexa e dotada de tantas coisas que estão mudando que essa tendência ela é permanente, né? Sempre se está buscando o equilíbrio, sempre está tendendo ao equilíbrio, mas nunca chegará a um equilíbrio estático. Né? Então, inclusive, há múltiplos equilíbrios no sistema econômico. Tá? Última coisa para servir de introdução para essa aula. Não sei se vocês tiveram, mas existem duas diferentes formas de fazer análise econômica, que é a análise positiva versus análise normativa. Né? O que é análise positiva e o que é análise normativa? Isso aqui talvez você tenha tido uma introdução à economia, mas basicamente é a seguinte ideia. O que é análise positiva ou economia positiva? Economia positiva é simplesmente dizer como a economia é ou como a economia estará.
ou seja, tem um princípio descritivo e não de juízo de valor, de dizer se isso é bom ou ruim. Né? Eu sei que há essa relação entre tal variável econômica e tal variável econômica, mas eu não faço juízo econômico. Por quê? Porque o intuito é um intuito descritivo ferramental. Já a economia normativa, ela também pode ser feita, mas ela tem já um juízo de valor. Ela tem o intuito de dizer como a sociedade deveria ser. A sociedade seria melhor assim. A sociedade seria melhor assado. Isso é correto, isso é errado. A economia normativa muitas vezes está associada a uma tarefa de quem deve dirigir o andamento econômico de um país. Tem muito mais um viés político e de tomada de decisão. A análise econômica positiva, que se busca fazer através desses modelos microeconômicos, macroeconômicos e assim por diante, tem o intuito de descrição e servirá para uma análise mais ortodoxa ou mais heterodoxa, uma análise mais à direita ou mais à esquerda, né? Há princípios e formulações políticas no sentido mais liberal, mais conservador e assim por diante. Você aplicará essas teorias e esse ferramental que nós pretendemos apresentar para vocês da maneira que vocês acharem mais oportuna numa análise normativa. Por quê? Porque em microeconomia, com exceção de um ponto específico, em microeconomia 2, que eu falarei que eu estou fazendo análise normativa, eu vou falar de modo claro, mas enquanto eu não falar, em geral, eu estou tentando fazer uma análise positiva. Tudo bem, pessoal? Isso são só disclaimers iniciais para o curso de microeconomia, e já que provavelmente vocês não tiveram ainda História do Pensamento Econômico, HPE, eu vou dar alguns elementos básicos de pensadores que dão base para o que a gente vai aprender com microeconomia. Bom, quem é o pai da economia? Imagino que todos vocês responderam em casa, Adam Smith. Né? O pai da mão invisível. Então, basicamente, microeconomia, a economia surge com microeconomia. Por quê? Porque a macro só vai surgir anos depois, né, décadas depois, no caso especificamente, com Keynes. Né? Antes disso não existia, só existia microeconomia, porque a gente via desde os pequenos agentes, e eles iam se juntando até formar um mercado e formar vários mercados. Mas a microeconomia surge com Adam Smith. Ela acaba recebendo um amadurecimento e uma formulação que acaba sendo a imagem do trabalho de Marshall, né? Que ganha o nome de marginalismo, porque a gente fica fazendo análise na margem, e está claramente associado ao paradigma de supply demand, né? De oferta e demanda. Isso, quando a gente está analisando cada um dos mercados, então há bastante sofisticação aqui, e muito do que a gente vai aprender em microeconomia. Ao mesmo tempo, a gente também faz uma análise de vários mercados ao mesmo tempo, que basicamente foi uma contribuição feita por Léon Walras, né, ou Walras, Walras porque é francês, mas escreve assim o sobrenome dele, que é a análise de equilíbrio geral. Que basicamente é a mesma ideia de Marshall, né, aplicado a vários mercados ao mesmo tempo, em que a gente vê a interação de vários mercados no mesmo momento, ou seja, a gente vê toda a economia como uma análise feita de vários agentes individuais. E por último, essas duas coisas voltam a se unir nas análises de bem-estar econômico, em que a gente vai analisar com as contribuições de Pareto, Edward e outras pessoas, mas para colocar o nome em alguém, as análises que a gente chama de análises de bem-estar econômico. Tá? Então, se eu fosse resumir se eu fosse obrigado a dar 4 nomes, digamos assim, para o pensamento econômico, microeconômico clássico, eu acho que isso aqui está bem representado no que a gente vai ver em micro 1 e também em micro 2. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui é uma espécie de apresentação geral do curso. Né? Então, basicamente, o que a gente vai estudar, quais são os subtópicos específicos, o modo, as consequências de atuar dessa maneira. Respondo previamente uma possível crítica que pode estar no coraçãozinho de vocês. Quais são os conceitos-chave que a gente vai trabalhar e que, em geral, a gente vai tentar fazer análise positiva. No final, queria só marcar que esses pesquisadores aqui, né, esses economistas, vão ser relevantes para a nossa análise. Tudo bem, pessoal? Vou interromper aqui.